Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E hoje nós estamos falando aqui com o advogado, o Lucas Tonon. Ele é especialista aí em gestão de recursos. Estamos falando sobre as novas regras da Previdência. Doutor, a gente estava falando sobre essa questão né, que tem aposentadoria de quem é do governo estadual, municipal, que tem um fundo. Mas aqui me surgiu uma dúvida no intervalo. Como é que fica essa questão de quem trabalhou para o governo, ou seja, municipal ou estadual, e depois saiu desse emprego e foi trabalhar no privado? Numa empresa, por exemplo, tomou atitude e falou, não quero mais trabalhar. Ele contribuiu para esse fundo, né, municipal, e depois ele virou CLT, que é do INSS. Como é que o cara vai se aposentar? Para o INSS vai contar o tempo que ele contribuiu para o INSS. Então, você não pode pegar esse fundo municipal ou estadual e falar, joga para cá porque não foi para o INSS. A regra básica é essa. Agora, o que vai acontecer com um fundo específico que ele tenha contribuído, municipal ou estadual, precisa ver o estatuto deste fundo para ver como que funciona a regra, se tinha contribuição mínima, tempo de contribuição mínimo, precisa entender particularmente cada caso, mas que não vai contar para o tempo dele de aposentadoria de INSS. Nossa, isso é extremamente complicado. Sim. Né? Porque aí eu falei, poxa, ele trabalhou 10 anos, por exemplo, numa prefeitura. E aí depois eu falei, poxa, agora saí e trabalho numa empresa, CLT. E aí zerou, eu começo tudo de novo. Para fins de governo federal, sim. Para fim de aposentadoria, sim. É bom vocês ficarem atentos com isso, gente, porque isso daí é bem complicado, né? Com certeza. E a mesma regra, aí fica, eu acho que mais estranho ainda se a pessoa tivesse invertido ou não. Se ela veio do CLT e depois ela passou num concurso público, mas ela já era funcionária, ela recolhia para o INSS, depois ela começou a trabalhar como funcionária pública porque ela passou num concurso federal, por exemplo. A sistemática vai ser a mesma. É que, dependendo de quanto tempo você trabalhar numa coisa ou em outra, você vai conseguir se aposentar ou não. Então, se você trabalhou 5 anos no INSS, você não vai conseguir aposentadoria pelo INSS e depois passou num concurso público. A maior parte da sua vida você vai ficar no concurso. Então, provavelmente você vai conseguir aposentadoria por essa previdência específica. Então, tem que realmente analisar caso a caso. Ok. Os professores terão regras especiais? Eles têm de aposentadoria uma regra diferenciada, tá? Então, que você trabalha ali com 105 e 100 para iniciativa privada normal, para o professor é 85 e 82. Então, com tempo de contribuição mínimo para 25 anos, tá? E aí, para eles é diferente. Para o poder público, isso é o professor da iniciativa privada, tá? Para o poder público é quase a mesma coisa. Ele tem uma diferenciação pequena, que ele tem que ter 10 anos como funcionário e 5 anos no cargo. Tem professores, por exemplo, que eu vou citar como exemplo aqui, que eu já ouvi essa história. Eles recolhiam um INSS separado, né, para o governo, porque dava aula tipo particulares, mas trabalhava também para o Estado. Certo. Né, quer dizer, ou município, tanto faz. E para completar a renda, dava aula particular. Certo. E fazia o recolhimento do INSS para ter uma segunda aposentadoria. Perfeito. Ou seja, pelo menos as regras antigas não teria problema nenhum em ele ter uma aposentadoria do INSS e uma outra aposentadoria municipal ou estadual, o que quer que seja. Isso mudou diante dessas regras aqui? Não, você consegue ter as duas aposentadorias. Consegue ter as duas? Consegue, não tem problema nenhum. Mas seguindo essas regras que nós estamos dizendo aqui, no tempo de contribuição mínima de 25 anos, no caso estadual, exato. E no caso também do INSS tem que recolher no mínimo lá 25, né, 20. Hoje passou a ser 15, né, para mulher e 20 para homem. Sim, mas o INSS, no caso, ele vai ter que contribuir até os 60 Sim, para você ter 100%, sim. É que com esse tempo mínimo de contribuição, você já consegue ter 60% do valor devido, né? Aí vai de você fazer conta de quanto você quer abrir mão de acordo com os anos para frente. Sim, sem dúvida. Bom, tá aí para poder esclarecer. Na aposentadoria dos políticos, mudou alguma coisa? Porque todo mundo quer saber essa história que eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi já falando também da questão da mídia, que parece que antigamente se o político conseguisse fazer 2 mandatos, ele podia requerer a aposentadoria dele. Não sei se isso procede. Não era bem assim. Como que funcionava antigamente? Cada ano de mandato se acrescentava 1,35 do salário percebido pelo parlamentar, ou seja, senador ou deputado, na aposentadoria dele. Então, pega um senador que trabalhou por 8 anos, o mandato do senador é 8 anos. Ele poderia já requerer aposentadoria, depois de um mandato, ele ia ganhar 7 mil e poucos reais.
Não é o salário integral, que é 33 mil, mas ele já ia aposentar muito bem, diga-se de passagem. Com certeza. A próxima legislatura, e aí aqui eu estou falando só de governo federal, mudou. Então agora eles vão ser vinculados também ao INSS. Vai ter regra de tempo mínimo, idade mínima, teto, mudou. Vão recolher? Vão recolher. Porque eu acho que nem isso não acontecia. Não sei. Eles também têm uma previdência deles. Eles também recolhiam, mas eles também têm uma previdência própria deles. Mas agora vai passar a ser 100% INSS, a não ser que eles façam por vontade própria, previdência privada, etc. E eles vão ficar limitados ao teto como nós, trabalhadores normais. Bom, pelo menos, né? Sim. Uma pequena mudança aí, né? Mas com certeza, com um salário desse, dá para você fazer uma previdência privada. Ah, com certeza. Eles conseguem guardar 30% dando risada. 30% do salário, com certeza. Porque o restante é tudo pago por nós, né? Não tem como. Você tem carro, você tem motorista, você tem auxílio isso, auxílio aquilo. Mas esse, auxílio aquilo, enfim, não, tudo que tem auxílio, com certeza dá para você fazer uma boa, enxugar bastante. E isso são políticos, são juízes, então a carga é pesada. É por isso que eu acho que, assim, hoje se fala da reforma, né? Nós estamos falando aqui da reforma da Previdência, lógico, mas se fala da reforma tributária, sim, né? E reforma administrativa também, né? Também. Que são necessárias. A gente precisa fazer isso acontecer para engrenar o país de novo. Sim, né? com certeza. A tributária eu acho crítica. O empresário ele perde quase 4 meses no ano para cumprir a obrigação acessória, que são as famosas declarações. É muito complexo, é muito documento, é muito emaranhado. Hora ou outra, o empresário está fazendo a coisa correta, mas por não entender a complexidade do sistema, acaba tomando uma autuação, fecha as portas. É muito crítico. Precisava simplificar as coisas, até para a gente parar de perder tempo com isso. É verdade, porque realmente é muito difícil. Olha, quem consegue ser um empreendedor no país e durar muito tempo, tem que tirar o chapéu para a pessoa, porque realmente... Com certeza, é corajoso. É corajoso mesmo e cai em diversas mudanças ao decorrer de todos esses mandatos que acontecem de governos que entram, que saem, enfim, tudo muda as regras, é difícil mesmo de você se manter como um empresário por muito tempo nesse país. Sim, a falta de segurança jurídica são um dos maiores empecilhos para investimento externo, todo mundo fala. Você não sabe qual é a regra, você entra hoje com a regra de um jeito, daqui 2 minutos a regra mudou. E aí, o que você faz com o dinheiro? Se você quer trazer um aporte grande de dinheiro para o país, como é que você tira daqui depois? Isso é histórico, né? Vem desde a época do Collor, aquele congelamento, tirou dinheiro de aposentado. Houve uma quebradeira de empresas naquela época que foi, né, para quem viveu aquela época e pôde presenciar aquilo na década de 90, no início da década de 90, né? Que ele congelou tudo, tirou dinheiro da poupança de todo mundo. Literalmente. Né? Simplesmente faliu um monte de empresa, né? Enfim, foi uma mudança muito brusca, né? Porque ele abriu também a porta para a importação de produtos. E os produtos chegavam da China, chegavam da Coreia a 1/3 do valor que era produzido aqui no país. Se hoje a gente já passa um aperto com isso, imagina lá atrás, que era tudo fechado. Então, falta de regras claras e falta de uma coerência e continuidade daquilo que eles estão fazendo é um problema muito grande aqui. Sem dúvida. Bom, uma pergunta que precisa ser feita, que eu até estou deixando passar aqui, como fica a questão da pensão por morte? Isso é muito interessante, que a gente precisa entender como é que fica nessas novas regras. Sim, muito importante. Como que funcionava antes? A pensão por morte era 100% do valor recebido pelo morto, tá? Não tinha nenhuma outra condicionante. Como que vai funcionar agora com a aprovação? Se a pessoa já era aposentada antes de ter a promulgação da reforma e veio a falecer depois, vai ser pago 50% do valor que ele recebia antes, mais 10% para cada dependente. Limitado, obviamente, a 100%, até que esse dependente perca a condição de dependente. Por exemplo, ficou maior de idade, então vai reduzir esses 10%. Se a pessoa se aposentou depois da promulgação da reforma, vai fazer o cálculo do valor, como se tivesse uma pessoa normal, e deste cálculo vai aplicar essa regra nova. Tá, isso também vale para quem é do setor estadual, militar, tudo mais? Para todo mundo, para todo mundo. Porque eu não sei se eu não me engano, mas parece que no setor militar, parece que até o filho conseguia a aposentadoria do pai. Sim. Mesmo que não tivesse mais o pai, a mãe, ele continuava recebendo ainda. Sim. O que, ao meu ver, não é correto. Não. Né? Tem gente recebendo até hoje. E isso daí quebra realmente uma previdência. Sim, aí começa a pesar. São detalhezinhos que você vai pesando que no fim das contas faz diferença. Tá bom. Doutor, para encerrar nossa entrevista aqui, o que o senhor deixa para nós aqui de uma dica necessária para
a gente viver bem a nossa vida e conseguir se aposentar pelo menos nesse país. Olha, o que eu posso dar de conselho é o que eu levo para mim. Sempre faça economia. Não dependa do governo para nada. Se prepare para viver por conta própria. Então, faça suas economias, invista naquilo que você entender como correto, seja imóvel, ações, renda fixa, enfim, aquilo que você se sentir confortável. Evita, quando você for atrás de investimentos, evite você ir com histórias mirabolantes. Então, não acredite que você vai ficar rico do dia para a noite. Isso não acontece. A riqueza vem com o trabalho. Mas sempre faça o seu pé de meia. Porque a regra é essa hoje do governo. Pode ser que daqui 15 anos esteja mais apertado, porque você não sabe, o governo não tem histórico de bom gastador. Então, daqui a 15 anos, eu estou apertado de novo, vai mudar de novo, você vai ficar mais... Então, assim, não dependa do governo. Faça a sua aposentadoria, contribua, tudo bonitinho, mas tenha por conta própria os seus próprios investimentos para ter uma aposentadoria feliz. Com certeza. Doutor, muito obrigado, foi muito esclarecedor aqui. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado a você que esteve até este momento aqui no Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá!